O Santos acertou a contratação do meio-campista Vitor Hugo, que pertence ao Flamengo e será emprestado ao Peixe até dezembro de 2026. Neste vídeo, vamos falar sobre a parte tática, a parte técnica, como o Vojvoda pode utilizar o jogador, temos também mapa de calor, as características do atleta, enfim, um resumo para você entender um pouco melhor quem é essa contratação que está chegando no Santos. A gente fala meio-campista, mas o Vitor Hugo, imagino que a tendência é que ele seja utilizado como um segundo volante, até mesmo um primeiro volante, mas principalmente segundo volante, que é quando ele se destaca nessa posição. Inclusive, como que o Santos chega ao nome do Vitor Hugo foi uma indicação de Sampaoli. O Sampaoli, quando estava negociando com o Santos, fala, olha, gostaria de contar com o Vitor Hugo nesse meu meio-campo, para ser o meu volante, porque ele foi muito bem em 2023 com o Sampaoli no Flamengo. Chegou a atuar com o Sampaoli apenas, tá? Porque na temporada ele faz até mais jogos, mas com o Sampaoli especificamente, 29 jogos, sendo 14 como titular. E é um jogador que o Flamengo, apesar de ter emprestado ao Santos, entende que pode ganhar dinheiro com ele vendendo para algum clube da Europa. Então é muito bem avaliado. Lógico, no Flamengo, pelo time que o Flamengo tem, não tinha tanto espaço. E até uma curiosidade aqui, para a gente falar dessa questão técnica e tática do Vitor Hugo, o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, enxergava o Vitor Hugo como ponta pela direita. E ele é aquele jogador que pode ser o segundo homem do meio-campo, o terceiro homem do meio-campo e também jogar mais aberto pela direita. Eu até brinco nos vídeos que a gente fala do Vitor Hugo que ele me lembra o Bom Tempo do Flamengo, porque o Bom Tempo no Santos ele pode jogar como segundo volante, um meia mais avançado pela direita e também um ponta pela direita. Então eu brinco que é o Bom Tempo flamenguista aí por conta dessas posições, né? E pode ser uma concorrência até mesmo para o próprio Gabriel Bom Tempo, o Ian também, que é um outro jovem da base do Santos, tem ali o João Schmidt, tem o Zé Rafael, tem o William Arão, tem o Rincon, enfim, essas peças que devem brigar por uma posição nesse time de Vojvoda. Mas vamos aqui a um resuminho de Vitor Hugo nessa temporada de 2024-2025, que ele jogou na Turquia, no Godstep, né? Ele fez 35 jogos, sendo 12 como titular, jogou por 90 minutos em 2 partidas, marcou 3 gols, não deu nenhuma assistência, fez 13 passes para finalização, 33 finalizações, tem 53% de ganho nas disputas aéreas. É um jogador de 21 anos que tem 1,82 m. Aí ele sai da Turquia, volta ao Flamengo. E o único jogo que ele fez pelo Flamengo nessa temporada, né, quando ele volta de empréstimo, foi contra o Ceará, que ele jogou por apenas 5 minutos, no dia 3 de agosto. E o último gol que ele fez foi em 30 de maio. E aí eu separei 2 mapas de calor de 2023, que é o ano que ele se destaca pelo Flamengo, né, o ano que inclusive o Sampaoli o comandou, e também de 2025. E perceba que o Vitor Hugo, ele é esse jogador que joga um pouco mais, né, com essa presença na intermediária ofensiva. Ele é canhoto, mas mesmo sendo canhoto, ele é um jogador também que cai mais pelo lado direito. Então é algo importante, né, da gente observar. É um jogador que sabe conduzir muito bem a bola, né? Tem uma boa força física, que é algo que o Sampaoli e o próprio Vojvoda identificaram que o Santos precisa, de ser um jogador que pegue a bola, jogue de forma vertical, né? Conduza a bola de forma vertical e tenha força física, até mesmo para você conseguir, se vem algum adversário tentar te desarmar, você conseguir se livrar desses atletas, né? Então é um jogador que eu acho que pode ser interessante nesse meio campo do Santos por conta disso, por conta da forma que ele conduz a bola e também dessa força física, tá? E pode jogar também pelo lado direito do meio-campo do Santos. Aí precisa entender com o Vojvoda se ele vai enxergar o Vitor Hugo sendo esse segundo volante, se ele vai enxergar o Vitor Hugo num contexto de vou povoar mais o meu meio e ele pode ser esse meu meia pela direita, né? Se ele vai brigar com um Bom Tempo, se ele vai brigar, por exemplo, com um Roleiser, que pode ser o meia pela direita, ou até mesmo se o Vojvoda entende que ele é um ponta, né? Então é um jogador que pode fazer mais de uma função, meio que como se fosse um coringa,
tá? Avalio de forma positiva a contratação do Vitor Hugo no sentido técnico. Acho que é um bom jogador, o Santos acerta ir atrás desse atleta. Tem a discussão, é claro, de que o Vitor Hugo pode atrapalhar a evolução de um Ian, por exemplo, ou até mesmo de um Gabriel Bontempo, que fez boas partidas nessa temporada, né, como profissional. Aí é uma outra discussão. Mas analisando apenas a questão técnica do Vitor Hugo, acho que é uma contratação interessante, que o Santos, a princípio, né, as informações que nós temos, não vai desembolsar nada. Me preocupa, caso não tenha nenhum valor de compra fixado, né, porque nos remete ao acordo que o Santos fez com o próprio Jean Lucas, e ainda mais que é um jogador que o Flamengo confia que tem mercado na Europa. O Flamengo, inclusive, recusou propostas do Vitor Hugo, entendendo que dava para lucrar mais. Essas propostas já chegaram ao Flamengo, que recusou. Então o Flamengo entende que no Santos ele pode ter ali um espaço, ser titular do time do Santos e encher os olhos de clubes da Europa, ou do próprio Santos, né? Mas se o Flamengo pretende lucrar muita grana, o Santos, né, a conta não fecha. O Santos não teria o dinheiro que o Flamengo gostaria, penso eu. Mas, tecnicamente, taticamente falando, acho que é um jogador que pode agregar ao time do Santos. E até onde a gente sabe também, está apto para jogar, né? O último jogo dele foi no dia 3 de agosto, né? Quase um mês aí que ele não atua, mas estava treinando no Flamengo, não chega lesionado, então pode ser uma opção para Vojvoda já para o próximo jogo do Santos, que é contra o Atlético Mineiro. O Santos terá 2 semaninhas aí para se preparar, conhecer também essas contratações e entender aonde cada um se encaixa melhor. Se o Vitor Hugo vem de fato para ser esse segundo volante, se ele vem para o Santos para ser um terceiro homem de meio campo ou até mesmo um ponta pela direita, onde o Felipe Luiz entendia que ele poderia render. Sampaoli, só para trazer também, gostava dele como segundo volante. Essa era a função que o Sampaoli gostava. Mas o técnico do Santos não é o Sampaoli. O técnico do Santos não é nem Sampaoli nem Felipe Luiz. É Vojvoda. Então interessa como que o Vojvoda faz essa leitura pelo Vitor Hugo. Tá bom? É isso. Me conta aqui nos comentários o que você acha desse jogador. Te anima? Não te anima? E não esquece, é claro, de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui. Deixa o seu like também, que ajuda na divulgação deste e outros conteúdos, tá bom? Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo. Tchau!